Olá pessoal, eu sou o Cunha Júnior, jornalista da TV Cultura. Nós estamos aqui para realizar mais um vídeo do canal do ILPC no YouTube. E o Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea traz hoje o psicanalista Paul Carduz para falar um pouco sobre o amor, de uma maneira geral. Paul, dizem que nós estamos numa sociedade narcísica e que, ao mesmo tempo, o narcisismo ele atrapalha os relacionamentos. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, primeiramente eu agradeço aqui a pergunta e a entrevista. E é muito comum nós tentarmos explicar os curtos-circuitos do amor pelo viés, né, do narcisismo de um dos parceiros, ou até mesmo dos dois, ou da sociedade. No entanto, Cunha, o que a gente tem que prestar atenção é que, de certa maneira, o que Freud tentou nos ensinar e o que a clínica hoje continua comprovando é que é uma falta de posicionamento no narcisismo é que pode provocar, né, um curto-circuito nas relações. Então, isso foi muito mal trabalhado por vários psicanalistas e muito bem trabalhado por outros, né? Então, para nós termos uma ideia, essa questão do amor, ela, no vocabulário do Laplanche, não aparece como um verbete. Para a gente buscar a questão do amor no vocabulário do Laplanche, a gente tem que ir, né, no verbete objeto ou no verbete transferência. Bem, isso não é um déficit, isso é um posicionamento ético. Mas, de qualquer maneira, a questão do amor é uma questão muito cara à psicanálise, né? E Freud percebe que, de certa maneira, a gente pode dizer que o amor não acontece se não tiver esse alicerce narcísico. Então, o que seria esse alicerce narcísico? Para a psicanálise, seria o investimento libidinal no objeto. Então, amor equivale a investimento libidinal no objeto. Portanto, no objeto de amor. No objeto de amor. E o retorno dessa libido investida no objeto sobre o eu do sujeito seria o narcisismo. E essa possibilidade de você amar a si próprio, o amor por si, pela sua imagem, seria a base de todo o outro amor pela imagem do outro. Sim. Então, de um certo sentido, o que Freud fez a gente entender é que é importantíssimo a gente resgatar o amor próprio, o amor por si, para poder amar. Então, o narcisismo é visto dessa maneira como o alicerce do amor, e não como um certo procedimento libidinal que dá curto-circuito no amor. Né? É muito confundido com o egoísmo narcisismo, isso, mas não é isso que Freud nos ensina. E essa questão de que se vive numa sociedade narcísica, que tanto se fala, mas ela é mais narcísica do que outras sociedades do passado, ou essa questão de vídeo? É que se confunde narcisismo com o imaginário. O imaginário, né, tem a ver com o narcisismo tem a ver com o imaginário. Né? Mas não necessariamente são idênticos. Então, se nós estamos numa sociedade onde o imaginário vem ganhando força, isso não quer dizer que a sociedade para por aí. Não quer dizer que mesmo esse imaginário não seja uma produção de linguagem. Né? Um vídeo
ele é uma produção de linguagem. Tem leis de linguagem própria que produzem essa imagem e que faz com que uma coisa que está sendo falada aqui reapareça num outro lugar. Sim. Isso tem que obedecer leis de linguagem. Então a linguagem está embutida nessa imagem. Mas que tem uma particularidade, sim, pode ter influência, porém eu não acho que nós estamos vivendo numa sociedade narcísica. Mesmo com essa profusão, olha, a palavra em si já fala, né? já se explica, profusão de selfies. Né? As pessoas aqui, ó, já tem máquinas celulares com aplicativos especiais para você fazer cada vez melhores selfies, né? Autorretratos e tal. Mesmo assim, o que você diz? Olha, eu acho que isso é excelente, porque mostra que a gente pode compartilhar o amor pela nossa própria imagem. E se nós temos um retorno no Facebook e pela tecnologia de que outras pessoas também gostam e podem curtir, então nós nos inserimos no campo do outro. Aquilo que nós amamos de nós mesmos pode ser compartilhado com o outro. Então acho isso que é um grande momento, né? E que não se equivale com sociedade narcísica no sentido de sociedade egoísta. Claro. Bom, acho que mais ou menos essa segunda questão aqui de que o amor por si, se ele é importante na relação amorosa, mais ou menos você já esclareceu. Sim, né? sim. Agora, no amor se faz pacto? Sim. E se sim, que limite pode ter esse pacto? Então, o Freud, né, introduz essa questão sem chamar de pacto. Né? É o Lacan que vai trabalhar essa questão do pacto para mostrar o quê? Que o narcisismo ele é fundamental como um alicerce, como a maneira de introduzir uma dimensão de Eros, mas é só uma dimensão de Eros, não é Eros no seu todo, porque Eros tende a um. Nós sabemos que o amor puxa, né? Ele quer um, mas não se é possível, é impossível essa relação, né? Do fazer um. Mas a gente tem essa ilusão. Metade da laranja, isso. Tem essa ilusão, essa vivência ilusória, gostosa de que se fez um. Mas, com o pacto, é uma maneira de se mostrar que existe um tratamento simbólico desse narcisismo. Que o narcisismo não vai ser tratado via imaginário. Ou seja, não se trata o imaginário via imaginário. Né? Que há um tratamento específico que é via palavra, uma palavra que está ordenada pelo simbólico e que ele dá um tratamento nesse narcisismo. Qual a vantagem disso? É que se ficar só no narcisismo, fica preso na fascinação da imagem. Sim. E isso tem um limite de tempo. E o limite de tempo aí é a introdução da diferença. Tudo que é igual, está tudo bem. Quando aparece a diferença, eu quero assistir filme de guerra, não, eu quero assistir romance. Aí começam os problemas. Mal dizer, uma caricatura. Sim, claro. Né? Então, o pacto é um momento da introdução da palavra nessa fascinação da imagem e um tratamento via palavra, né? Tem uma palavra de honra, uma palavra de amor que vai para além da fascinação imaginária. Sim. Do amor e que ordena, de certa maneira, a relação entre os semelhantes, diminuindo sensivelmente o ódio que pode aparecer quando
o semelhante não é mais semelhante, é um diferente. Esse pacto se dá no segundo momento, então, quando cai um pouco essa idealização? Ele sempre está presente, é que a gente dá importância, os amores que vão às vezes mais para frente, eles de certa maneira tendem a ter esse elemento de que a gente vai conversar agora essa diferença vai passar pela palavra, nós temos que conversar alguma coisa sobre isso. Essa diferença que é relacionada ao pacto, ela é importantíssima porque ela vai para além da linguagem. Ao mesmo tempo que ela vai também produzir um para além dentro da linguagem. Então, ela introduz a questão da falta na própria linguagem. Então, queremos falar de algo, por quê? Porque tem um buraco. Sim. Introduziu-se uma falta aí na nossa fascinação. A fascinação parecia que estava tudo completo. Então, dentro do sistema de linguagem apareceu algo que, ops, você não é igual a mim, então como é que a gente resolve isso? Se ficar na via da fascinação, a gente rompe. Se a gente conseguir conversar sobre isso, temos possibilidades de mantermos o relacionamento, desde que a gente leve em consideração que existe uma falta, tanto do seu lado quanto do eu. Como é que você, se você está percebendo isso na clínica, novas gerações com essa questão da descartabilidade de tudo, né, dos gadgets todos, se isso se interpõe também nas questões pessoais. Eu estou tendo uma relação com pessoa X, chegou um momento de que eu percebi que a pessoa X é muito diferente, em vez de fazer o pacto, eu descarto a pessoa. Existe, está começando a existir isso ou não? Olha, o que eu tenho visto, não acho que seja assim, tão assim, pessimista a situação nesse sentido. Eu vejo que as pessoas tentam conversar mais, procuram mais análise do que antigamente, procuram outras terapias que são formas de tentar, via palavra, dar um tratamento nessa fascinação, tentar ver se consegue lidar com essas questões. Eu sou mais otimista em relação a isso, né? Que bom. Eu acho que existem muitos relacionamentos que as pessoas tentam conversar sobre o assunto. Mas o que eu acho que acontece é que as pessoas também acham que qualquer relacionamento tem que ser ad infinito. Então, quando o relacionamento acaba, eles sentem aquilo como um fracasso né? Do relacionamento, não como um fim daquele ciclo, daquela relação. Sim. E aí se culpa o narcisismo, se culpa a impregnação das imagens, que tentam achar um culpado, a cultura. Sim. Tem que ter um culpado para aquela situação ter se apresentado ali. Agora, qual é o lugar do ser no amor? O Lacan ele vai trabalhar essa questão do pacto para introduzir esse vazio. Então ele traz aí o lugar do sujeito. Né? Um sujeito que se introduz aí, né, nessa dimensão da falta e a partir da palavra, da linguagem, mas com um aquém da linguagem e um além da linguagem, que é o sagrado. Mas ficou em aberta essa questão no Lacan e depois ele resgata isso, que é a questão do ser. Né? Que não é uma questão que está ligada à falta. É uma questão que está ligada ao que ele chamou de dom ativo. Né? Então, no amor tem esse dom ativo, que seria uma maneira de ver o lado simbólico do amor também. Então, do lado simbólico do amor, nós temos essas duas respostas, que é a resposta do sujeito, que é o pacto pela palavra,
e uma troca simbólica, que inclusive o Sartre trabalhou muito, o Lacan trabalha a partir de Sartre, isso, né? Que a gente faz essa troca simbólica da liberdade pelo amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que no pacto você tem essa sensação de que o amor, Prende? ele, não, pelo contrário, ele tem uma equivalência simbólica da liberdade. Então o prazer que almejado na suposta liberdade é extraído pela própria relação amorosa. Então está aí o pacto. Já no ser, já não é dessa ordem, porque o pacto trabalha no nível da satisfação. Quanto a relação do ser trabalha não no nível da satisfação, mas no nível da realização de um ser. Ser para o outro algo. Então aí não é para além da linguagem, nem para aquém da linguagem. É para além de objeto. Então nós temos um para além da linguagem e um para além do objeto. Aí o interesse não é mais ser um objeto. É ser algo, ser um falante para o outro. Nos nossos tempos há lugar para esse amor? Sim, claro. Né? Claro que tem. Eu acredito isso, assim, acredito muito nisso. Sim. Acho que se desenvolveu toda uma máquina para dizer que o amor acabou, que as relações estão acabadas, porque é uma boa maneira de criar um terrorismo e uma insatisfação geral para depois se vender soluções. Então você acredita, você vê isso, né? Sim, é tudo claro, a partir das suas vivências, da clínica e das suas vivências. Que a clínica basicamente é a busca do amor e a busca de um entendimento de que lugar que ele ocupa no amor. E que ao mesmo tempo não há clínica se não há amor. É isso que o Freud descobre, que a transferência é um amor. E para que serve o amor? Então, o amor serve para a gente fazer dois, né? E ser escutado, não para fazer um. Mas num Pra primeiro fazer momento um se mínimo pensa de em fazer um. Então, você almeja um, mas é um que é dois. Porque tendo ao menos dois, você já não está mais sozinho. Não está falando sozinho. Porque falar sozinho é a sensação de estar louco. Então você já sai da loucura quando você é algo para o outro. Quando você não está mais não sendo ouvido por ninguém. Então, buscamos o amor sempre para fugir da loucura. E quando a gente encontra o amor, por mais que o amor seja louco, ele te tira da loucura. Ele te coloca na loucura do amor. Sim. Mas você não fica mais falando sozinho. E quando você perde o amor? Aí é um problema. Né? Esse é um problema. Né? Luto, melancolia é um texto de Freud para trabalhar bastante isso, né? As consequências da perda do amor. E ver como que cada um tem uma resposta, mas, veja bem, a gente poderia afinar um pouco, dizendo que a gente perde o objeto de amor. Sim. Porque daí sim, nós psicanalistas podemos nos posicionarmos como um paciente desesperado, à beira do suicídio, porque perdeu o amor da vida dele. Principalmente entre os idosos, Verdade. né? Onde às vezes o suicídio é camuflado com doenças, né? Isso. Morre logo em seguida. Exato, isso é muito comum. Então, você pode, tendo um certo conhecimento, você pode ver que perdeu-se o objeto de amor, esse objeto pode ser substituído por outro objeto de amor. Não vai ser o mesmo,
Mas você pode amar a vida, pode amar o seu corpo, né? Trabalho. Pode amar o trabalho, pode amar os netos, os parentes que sobreviveram ainda, né? No caso de um idoso e no caso de um jovem, refazer a vida amorosa. Claro. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o objeto é sempre deslocável. Essa é uma crença que o analista tem que ter. Certo. E daí não ficar desesperado diante da perda amorosa. Esse seria um índice de final de análise importante de que um sujeito neurótico ficaria desesperado às vezes diante, né, cairia o mundo. E quando ele está bem analisado, ele sabe lidar melhor com isso? Sim, claro. Ele pode entrar no estado de luto, lamentar a perda, mas saber que o seu ser está preservado. Que o ser dele não depende daquele objeto estar presente. Isso é fundamental até para resgatar a questão do amor por si. Sim. E por isso o perigo da fantasia, da ilusão do um. Isso, exatamente. Que é a relação neurótica. Né? E às vezes acontece de encontrar pessoas que dão sustentação para essa ilusão. E a vida fica maravilhosa enquanto Temporariamente. Enquanto o outro dá sustentação para isso. Claro. O problema é quando não dá mais sustentação. Aí cai todo mundo. Cai todo mundo. Isso, exatamente. Pô, muito obrigado então pela sua entrevista. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E vocês também, até a próxima, no próximo vídeo do ILPC. Tchau, tchau.